Eu sou o Jamerson, ministro do Evangelho de Cristo, pastor, presidente da Igreja Zoe, a própria vida de Deus. Então, me fizeram a pergunta, contra quem temos que lutar? Segundo aquilo que está escrito na palavra. É uma pergunta muito complexa, no sentido de que a pessoa tem que ter um conhecimento básico de Bíblia. Às vezes a pessoa teria que ter tido pelo menos um contato com o Novo Testamento, para entender as cartas de Paulo e aquilo que ele corrobora sobre a questão da batalha espiritual. E quando a gente pensa numa batalha espiritual, se imagina uma guerra, guerreiros guerreando um contra os outros, e as pessoas têm esse entendimento, e algumas igrejas às vezes fazem uma simbologia, coloca alguém e faz ali toda uma armadura, e coloca um capacete, coloca uma couraça, um escudo, uma espada, um cinto, e coloca a sua sandália e vamos para a guerra. E aí a pergunta que eu quero te fazer é: qual guerra? A Bíblia nos ensina, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram verdadeiramente consertadas através de Jesus. No sentido de que a batalha que havia entre o pecado, que não tinha solução, agora tinha solução, nós poderíamos vencer ao pecado. Então, nesse texto lá de Efésios, capítulo 6, no verso 10, vem dizendo acerca daquilo que Paulo passava enquanto ainda se encontrava preso. E ele olhava para os soldados e ele fez uma analogia da armadura do soldado para nos explicar um posicionamento. Então, quando olhamos para todo Efésios 6:10, a gente percebe que plenamente há um soldado, e esse soldado tem toda uma armadura, e essa armadura tem toda uma questão ali para que você possa entender, como eu, assim, pela revelação do Espírito Santo, de que não havia uma guerra. E a guerra ali, na realidade, era uma questão de posicionamento. E Paulo vai narrando toda essa analogia, mostrando ali uma questão de você estar firme, uma questão de você estar inabalável, e depois de tendo vencido tudo, ou seja, vencido o quê? Então, quando você olha para a luz da palavra, você vê lá em Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, aquele que também se fez participante da carne e do sangue, morreu para quê? Para destruir as obras, ou seja, para destruir aquele que tinha o poder da morte, que trazia a morte, o próprio diabo. Então o diabo foi derrotado para que você e eu pudéssemos, por meio dessa fé, por meio dessa obra, permanecermos inabaláveis. E aí você vê lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, e sujeitai-vos à poderosa mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você não vai encontrar nenhum texto afirmando que o diabo está lutando no sentido físico. Não existe esse texto. O que Paulo diz em Efésios, para ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra todos os principados e potestades, os dominadores deste mundo, tenebroso. Você não vê um espírito lutando, um demônio lutando fisicamente com uma pessoa a partir de um conceito de estamos batalhando, estamos lutando, e se nós não estivéssemos lutando e batalhando, nós não conseguiríamos vencer. Ou seja, o texto lá está dizendo a verdade, que você vai ter um posicionamento, ficar firmes, e assim ficando firmes contra as astutas ciladas do diabo, poderemos vencê-lo, e ele não tem poder. Mas Pedro também diz que temos como um adversário, que é o nosso derredor, tentando alguém, um leão, fazendo-se como um leão, tentando rugir como um leão, para ver se consegue que alguém se deixe ser levado por qualquer circunstância, e aí sim ser destruído pelo quê? Pelo pecado. O salário do pecado é a morte.
Então, quando você descobre que essa batalha não é muito bem uma batalha contra um guerreiro, mas a sua batalha, na verdade, é contra o pecado que tenazmente te assedia, que todos os dias vem bater a sua porta, e a partir disso você entende que a sua luta não é exatamente contra algo que seja necessário guerrear. Não, a sua batalha é você se mantendo firme, buscando cada vez mais o conhecimento da palavra, para você ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque quando você faz algo dentro de uma escolha, e essa escolha não está assim, mediante a vontade de Deus, vai trazer consequências de morte. Mas quando você fica firmes na fé em Cristo Jesus, não fechando nada, nenhum ato obscuro, mas sendo transparente diante de Deus, permanecendo numa fé sobrenatural, então você está batalhando. E aí você está vencendo contra quê? Contra tudo que tenazmente te assedia a pecar contra Deus. Então essa é a única batalha que você vai ter que enfrentar. É o seu próprio eu, de buscar cada vez mais o conhecimento de Deus para vencer todas as obras do maligno, tudo aquilo que não provém de Deus, e assim você realmente está batalhando e vencendo, porque não vai ser por obra que você vai ser salvo. Você é salvo pela graça, o favor que você não merecia, mas Jesus nos amou e assim se entregou para que aí, por meio dele, permanecemos assim, firmes até o fim. E enquanto nós estamos cumprindo cada um desses mandamentos, nós estamos enriquecendo, prosperando e herdando ainda em vida tudo aquilo que temos direito. Romanos capítulo 5, verso 17, assim como por meio de um só entrou o pecado, também por meio de um só, aleluia, por meio de Jesus, podemos reinar em vida. Entenda que você vai viver os melhores anos da sua vida quando você se submeter a entender a cada um dos desígnios da palavra e assim praticando-os. E praticando, você não tem do que temer, você não tem nenhuma guerra para ser guerreada, porque Jesus já venceu. Que Deus te abençoe. Fico forte abraço, meus irmãos, e agradeço vocês por ter tido, o carinho de estar ouvindo o vídeo, ainda um vídeo simples, mas fique tranquilo. Era necessário denunciar coisas e hoje estamos usando dessa ferramenta que é a internet. Por isso, continue firmes, continue ouvindo, continue divulgando essas verdades. Claro, evidentemente, que lá em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 10, diz que todos nós temos que falar as mesmas coisas, temos que permanecer com a mesma disposição acerca daquilo que a Bíblia diz. Deus te abençoe e continue na prática da palavra.